Santo nome incomparável de Jesus, amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom do seu fé, a esperança do porvir, nome bom. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam na vida dos irmãos. Nós vamos refletir, pensar e solicitar que o Espírito de Deus nos guie nessa manhã de estudo da Palavra de Deus, lendo o texto do Salmo 23. E eu gostaria de convidá-los a me acompanhar nessa leitura. Diz assim o texto: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus nos abençoe pela leitura e agora na reflexão que faremos da sua palavra. Existem textos simples, histórias curtas, poemas pequenos, mas que estão carregados de uma profundidade imensa, uma força descomunal. Existe um filme chamado Crianças Invisíveis, e esse filme, ele retrata bem isso que eu estou falando. Por quê? Porque Crianças Invisíveis, ele é feito em 7 países diferentes, com a direção de 7 diretores diferentes, que vão observar 7 realidades infanto-juvenis retratadas em histórias curtas, mas todas com grande profundidade no que tange o mundo dessas crianças nos seus respectivos países. Quando nós lemos o Salmo 23, nós percebemos que ele é um salmo pequeno, são 6 versículos apenas. Mas, apesar de pequeno, é um texto poderoso e profundo. Porque a sua paz não é uma fuga. Seu contentamento não é uma complacência. Há disposição para enfrentar as trevas e até um ataque, seja ele iminente ou não. E o clímax do texto revela um amor que não acha satisfação em nenhum outro lugar, em nenhum alvo, mesmo ele sendo material, que não seja o próprio Senhor. É nesse sentido, e a partir dessa compreensão, que nós tiramos o tema da nossa meditação. Nada me falta, se o Senhor é meu pastor. Olhando para o texto, eu posso afirmar, nada me falta se o Senhor é meu pastor, primeiro, porque Ele é o lugar de descanso da minha alma. Vejam o que diz o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Lugar de descanso. E é interessante essa expressão porque você vai encontrá-la no texto e no registro de Números, capítulo 10, versículo 33. Quando nós vamos até esse texto, nós vamos perceber e vamos entender essa expressão lugar de descanso. Para a gente se situar em relação ao que estou afirmando. O registro, então, de Números relata
Moisés convidando o seu cunhado, Obabe, midianita, para acompanhar Israel em sua jornada, em sua viagem até, então, Canaã, pelo deserto. Ele seria, para o povo, guia nesse sentido. O versículo 31 fala justamente isso. Tornou-lhe Moisés a Obabe: ora, não nos deixe, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirá de guia. Então ele queria Obabe para ajudá-lo. Como midianita, ele saberia onde encontrar água, ele saberia de forma bem prática dos perigos do deserto e como se conduzir através dessas situações. Então, Moisés chama o seu cunhado para ajudá-los nesse sentido. Mas apesar dessa postura sábia de Moisés, ele confiava em Deus. Ele confiava nas coisas boas que Deus tinha para o povo e no cuidado de Deus na jornada do povo pelo deserto. A confiança de Moisés não era no seu cunhado que conhecia o deserto, mas na certeza que ele tinha que Deus guardava o povo pelo deserto. Nada me falta se o Senhor é meu pastor, porque Ele é o lugar de descanso da minha alma. Veja só o que diz o versículo 33. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar ou separar lugar de descanso. É a mesma expressão do salmista. E arca, para o contexto, representava a presença de Deus. Assim, a arca era aquela que preparava lugar de descanso. Estavam no deserto, estavam em uma jornada perigosa, mas Deus era o lugar de descanso. E Moisés tinha essa convicção no contexto, porque os versículos 29, 35 e 36 desse mesmo texto relatam isso de uma forma bem interessante. Veja só. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Versículo 35. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Versículo 36. E quando pousava, dizia: volta, Senhor, para os milhares de milhares. Ou seja, a ideia clara aqui é que nessa jornada, Deus estaria com o povo desde a manhã até o pôr do sol, porque Deus queria coisas boas. Deus era o lugar de descanso do povo. O salmista, então, nesse texto, ele deixa claro que nada nos falta se o Senhor é nosso pastor, porque Ele é o lugar de descanso da nossa alma. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Essa é a primeira certeza que eu tenho que ter. Segundo, nada me falta se o Senhor é meu pastor, porque Ele restaura e guia minha vida. Observem o que diz o versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A expressão refrigera ou restaura a minha alma é uma expressão que pode retratar a ovelha desgarrada, que é trazida de volta. E é muito similar ao texto de Isaías 49, 5. Ele transmite, ou o texto transmite essa ideia que está aqui no texto do Salmo 23. Diz assim, o texto de Isaías:
Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a Ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Ou seja, o significado aqui da palavra tem a ver com arrepender-se, tem a ver com converter-se. Então, quando o autor diz, refrigera-me, ele está dizendo assim, me traz de volta, me renova, eu vou começar de novo. E refrigera a minha alma. Minha alma aqui significa a minha vida, a minha existência. Eu serei restaurado psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Nesse contexto, o salmista tinha consciência e tinha certeza de que nada lhe falta se o Senhor é seu pastor, porque Deus o faz voltar à vida de forma profunda. E é interessante porque o salmista ainda acrescenta, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nada me falta se o Senhor é meu pastor, porque Ele me traz a vida. E para sustentar o seu bom nome, depois de nos transformar em novas pessoas, estes andarão em caminhos certos, caminhos que serão os caminhos de Deus, caminhos de justiça. Ele nos traz de volta e Ele nos faz andar nos seus caminhos. Nada me falta se o Senhor é meu pastor, porque Ele restaura e guia a minha vida. Esse é o segundo ponto do texto. Mas há um terceiro ponto também do texto. Nada me falta se o Senhor é meu pastor, porque Ele me acompanha e fortalece para trilhar meus maiores temores. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Da mesma forma que o salmista tinha certeza dos pastos verdejantes, ele também tinha certeza do vale ou da ravina. E sabia que o vale ou a ravina poderiam vir até ele. E mesmo se viesse, a presença do pastor retiraria o ferrão do temor. É essa a convicção. O vale mais profundo da escuridão, a sensação mais horrível que é transmitida a todos nós pela maior crise que o ser humano passa, que é a morte. Ainda que essa viesse, a despeito de todas as outras crises, ainda assim eu não temeria, porque o pastor estaria comigo. É um exemplo bem similar do que nós podemos observar no texto de Jó 38, 17. A mesma palavra hebraica do texto do Salmo 23 é a mesma de Jó 38, 17, e corresponde a portas da morte. Ou seja, ainda que isso ocorra, eu não tenho medo. E já em Jeremias 2,6, esse termo, a mesma expressão, descreve o perigo do deserto, que é um lugar muito complicado e que também está cheio de perigos de morte. Mas apesar disso, e seja o que for, nada me falta se o Senhor é meu pastor. Porque ainda que eu tenha que passar por isso, o texto diz
claramente isso. O pastor me acompanha. E é interessante, porque ele usa a expressão tu estás comigo. Quando ele coloca essa expressão, ela toma o lugar do ele. E aqui o pastor já não está adiantado guiando, mas ele está ao lado, escoltando, protegendo. Por isso que você vê inserido ainda o teu bordão e o teu cajado. Ou seja, são peças que trazem à ovelha segurança. Cajado é não só para apoiar, mas é peça de defesa, de combate, se for o caso. Bordão é onde tem a água para você se provisionar daquilo que precisa. Ou seja, ele está armado e preparado para a jornada. E está ao nosso lado para nos socorrer e proteger. Seja o que acontecer nessa jornada, seja a dor que vier, seja os temores que vierem, eu não preciso ter medo. Ele está comigo. Portanto, nada me falta, se o Senhor é meu pastor, porque Ele me acompanha e fortalece para trilhar meus maiores temores, se eles vierem. Mas o texto tem um ponto final, e ele está nos versículos 5 e 6. Por isso eu afirmo, nada me falta se o Senhor é meu pastor, concluindo, porque o quadro agora chega então nesse ponto final, e no mundo do Antigo Testamento, comer e beber à mesa de alguém criava um vínculo de lealdade mútua, podendo ser sinal inclusive de aliança. É só vocês observarem o texto de Êxodo 24, 8 e 12, onde os anciãos de Israel viram a Deus e comeram e beberam. Assim também foi a última ceia, quando Jesus anuncia: este cálice é a nova aliança do meu sangue. 1 Coríntios 11, 25, Paulo falando desse momento. No texto, ser hóspede de Deus é mais do que ser um mero conhecido, convidado para aquele dia. É conviver com Ele. Há a sugestão, então, de peregrinagem no quadro de um progresso que termina na casa do Senhor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nada me falta se o Senhor é meu pastor, porque nessa viagem eu estou voltando para casa. Era uma viagem em que nós chegaremos na casa do Senhor, nossa casa, para sempre, para todo sempre. Nada me falta, se o Senhor é meu pastor. Que Deus nos traga ao coração paz e a certeza de que esse salmo tem que trazer conforto e esperança às nossas vidas. Nós vamos orar e após receberemos a bênção, pedindo que Deus nos guie e nos guarde nesse momento das nossas vidas, tão complexo como é o Covid, que eu tenha consciência, apesar dele, de que nada me falta, se o Senhor é meu pastor, porque é nele que eu vou encontrar descanso. E eu tenho que ter a certeza de que Ele me protegerá nessa jornada, porque eu estou voltando para casa. Oremos. Deus bendito, abençoa as nossas vidas e a vida de todos aqueles que irão ouvir essa singela mensagem, de tal forma que nós possamos descansar os nossos corações no Senhor, que é o nosso pastor. Assim, guia-nos e aplique essa mensagem aos nossos corações, em nome de Jesus. E agora, irmãos, amigos, todos que irão ouvir essa mensagem, fiquem em paz, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam na vida dos irmãos,
e na vida de todos aqueles que ouvirem, hoje e sempre, até o retorno glorioso do Senhor Jesus, que nos levará para casa, para sempre ficar com o pastor das nossas vidas. Amém. Deus os abençoe. És da minha alma luz, Senhor, vem dissipar o meu temor. Noite não há se perto estás, e em ti alcanço plena paz. Sempre comigo estás, Senhor, só tenho vida em teu amor. No dia esvai-se toda a luz,